Sasha é a Atena desta era, que está adormecida, e sua vida está sendo mirada pelo exército de Hades. Pandora se dá conta de que Sasha é a Atena de sua era e ordena que o exército de Hades a assassine. Ao mesmo tempo, Odisseus também percebe isso e ordena que Tenma a proteja. Nas escadarias das 12 casas zodiacais, enquanto o santuário sofria pela distorção no espaço-tempo, Odisseus de Ofilco diz para o cavaleiro de Pégaso: "Vá, Tema, vá e proteja a Sasha." Tema diz que entendeu e Odisseus pede para que ele seja rápido e vá depressa. Tema percebe algo estranho com o 13º Cavaleiro de Ouro, que estava tremendo. Odisseus então fala mais uma vez para o cavaleiro ir embora dali. Porém, de repente, o tom de voz de Odisseu muda e ele pede para que Tema espere. O cavaleiro de bronze vira para trás e se surpreende com o que vê. A aparência de Odisseus havia mudado completamente. A cor de seus olhos, cabelo e pele havia mudado também. E o cavaleiro de Ofilco dizia: "Como se eu fosse deixar você ir tão facilmente. Não permitirei que você chegue até a Sasha." Tema não entende o que estava acontecendo. A personalidade de Odisseus mudou de uma hora para outra. O que será que aconteceu com ele? O cavaleiro de Ofilco então se pronuncia: "Deixar o exército de Hades, matar Sasha, irá me poupar um trabalho. Mesmo que mate a Atena que veio do futuro agora, não vai adiantar nada se a Atena dessa era despertar, porque em breve sou eu quem irá dominar o mundo." Tema nesse momento percebe que aquele não é mais Odisseu. O 13º Cavaleiro de Ouro então ataca enquanto diz: "Você está me atrapalhando, moleque. Desapareça nos confins das dimensões." Tema é atingido pelo poder do cosmo de Asclépio, o 13º Cavaleiro de Ouro original, que possuiu o corpo de Odisseus. Tema então é jogado nos confins das dimensões do espaço-tempo. Porém, de repente, o báculo de Serpentário cai no chão. Asclépio dizia: "Odisseus me atrapalhou. Onde será que esse moleque foi deixado?" Odisseu então diz: "Asclépio, não há por que se preocupar com algo tão insignificante." Asclépio diz que isso era verdade, já que em breve irá possuir Odisseus por completo. E quando esse momento chegar, o seu corpo irá obedecer a todas as minhas vontades. Nesse instante vemos onde o cavaleiro de Pégaso foi enviado. Tema percebe que ele está nos arredores de Florença. O garoto dizia: "Eu não havia sido jogado em outra dimensão, mas será que Odisseus me ajudou? Não, aqueles certamente eram os olhos de outra pessoa. E de qualquer maneira eu preciso proteger a Sasha primeiro. Devo me apressar." Tema então corre para Florença. Vemos então a humilde casinha onde Sasha vive, porém de repente percebemos uma névoa sinistra cobrindo todo aquele lugar. E em meio à névoa, uma borboleta aparece, ou melhor, este é o espectro de Papillon. Os espectros esqueleto que o acompanhavam diziam: "É aqui mesmo, Senhor Papillon, a casa de Sasha, a princesa adormecida. Nós vamos arrastar ela para fora. Ei, espere um momento, mas o quê? Ela é apenas uma garotinha, não é ninguém que possa incomodar o Senhor Papillon. Vamos estrangular ela aqui mesmo." Os malvados espectros esqueleto cercam a cama onde Atena estava adormecida. Porém, de repente, uma intensa luz emana da jovem garota. Aquele é o cosmo de Atena, que expulsa os espectros de nível inferior daquele lugar. Eles saem correndo da casa de Sasha, enquanto tremiam de medo. E observando aquilo, Papillon pergunta o que aconteceu. E os espectros respondem: "Senhor Papillon, aquela garotinha tem um cosmo nobre. Não conseguimos nem nos aproximar dela. Será que é mesmo uma deusa? Mas que medo!" Papillon então se pronuncia: "Estúpidos, que não conseguem nem se aproximar. Eu vou destruir a casa inteira." Nesse instante, o espectro que foi enviado por Pandora dispara um poderoso ataque com seu cosmo maligno. A casa de Sasha é atingida e acaba sendo destruída completamente. Apesar de não sobrar nada do que existia naquela casa, Papillon se surpreende ao ver que a cama e a garota estavam intactos. Ele dizia: "Somente no entorno dessa garota nada foi destruído. O que será que aconteceu?" O cosmo de Atena então começa a se manifestar novamente e Papillon fica surpreso por isso. Observando o cosmo que saía do corpo de Sasha, ele então dizia: "Esse cosmo realmente pertence a uma deusa. Ah, essa garota Sasha é mesmo a Atena dessa era. Se esse for o caso, realmente preciso matá-la."
assim como a senhorita Pandora ordenou. Papillon mais uma vez ergue seu punho. Ele planeja atacar Athena diretamente. Porém, de repente, vemos uma chuva de meteoros que acertam os espectros esqueleto. Os soldados rasos do exército de Hades são derrotados em apenas um segundo. Eles caem no chão ao redor de Papillon. O responsável por isso é ninguém menos do que Tenma, o cavaleiro de Pégaso desta era. O Pégaso se aproxima e diz: "Não encoste nenhum dedo em Sasha." Papillon pergunta quem seria aquele garoto, e então o jovem responde: "Eu sou Tenma, o cavaleiro de Pégaso." Tenma chegou a tempo de salvar Sasha das garras do inimigo, e agora terá que enfrentar o espectro de Papillon. Papillon destruiu a casa de Sasha, porém a deusa adormecida permanecia intacta em sua cama. Ele percebe a aproximação de um cavaleiro que derrota os seus subordinados, e olhando para trás dizia: "Então você é Tenma de Pégaso, um cavaleiro da classe mais baixa, o bronze." Tenma pergunta para o inimigo o que isso importava. Papillon diz que o cavaleiro não teria chances em uma luta contra ele, porém Tenma continuava dizendo que não deixaria o espectro encostar nenhum dedo em Sasha. Papillon avisa que se Tenma tentar pará-lo e atrapalhar, ele iria se machucar. Furioso, o cavaleiro de Pégaso parte para o ataque, dizendo que quem iria se machucar ali seria Papillon. Tenma se prepara para disparar os seus meteoros de Pégaso, porém Papillon é mais rápido e repentinamente aparece atrás do cavaleiro. Tenma fica surpreso e sem reação. Aproveitando essa brecha, o espectro de Papillon acerta um soco no cavaleiro de Pégaso. Tenma então cai no chão, porém rapidamente ele se levanta. Papillon, vendo aquilo, diz que era inútil os esforços do cavaleiro. Assim como uma borboleta voa, Papillon mata seus inimigos. Capturar alguém como ele, Julieta de Papillon, era algo impossível. Ainda mais para o mero cavaleiro de bronze, é algo fora de questão. Tenma de Pégaso se sente insultado com aquelas palavras e mais uma vez parte para o ataque. Ele tenta acertar o espectro com um soco, porém Papillon é extremamente rápido e consegue desviar facilmente. Ele dizia: "Vou fazer você se comportar enquanto está aqui." Tenma fica surpreso e antes que pudesse reagir, Papillon o atinge com um poderoso golpe. Tenma é jogado para o alto e cai mais uma vez. E no chão ele percebe o quanto seu inimigo era poderoso. Ele é forte, não conseguirei competir com ele nenhuma vez. Julieta de Papillon, aproveitando que o Pégaso estava caído, se aproxima mais uma vez do leito de Athena. Ele observa a deusa adormecida e se prepara para atacar. Papillon concentra seu cosmo em uma de suas mãos e então rapidamente dispara um ataque. Porém, antes que pudesse alcançar o pescoço de Athena, algo acontece. Uma intensa luz é emitida de Sasha. Aquele era o cosmo da deusa Athena. Ele impedia que Julieta conseguisse avançar. O cosmo da deusa o impedia de encostar um dedo sequer em seu corpo. Julieta de Papillon fica surpreso e diz: "Minha mão parou faltando alguns milímetros. Será que realmente é uma deusa? Não, ela é só uma garotinha." Papillon se prepara mais uma vez para atacar a deusa Athena, que está em um sono profundo. Porém, ele pressente o cavaleiro de Pégaso, que se levanta mais uma vez. Tenma diz para Papillon sair de perto de Sasha, e Papillon diz que, ao que parece, ser resistente era o único ponto forte do cavaleiro de bronze. Tenma tenta atacar mais uma vez. Ele diz para Papillon se afastar de sua amiga e dispara um soco no espectro. Porém, Julieta de Papillon se desvia facilmente do golpe do cavaleiro e diz: "Eu não tenho mais tempo para brincar com você. Dessa vez eu não irei me conter e você vai desaparecer." Tenma fica surpreso. O espectro concentrava um poderoso cosmo em suas mãos. De repente, várias fadas, as borboletas do mundo dos mortos, aparecem. Tenma se perguntava o que são aquelas incontáveis borboletas. Seria tudo uma ilusão? Na verdade, aquele era o poderoso golpe de Papillon, o multirão das fadas. Tenma é jogado no ar por aquele cosmo. As fadas o cercavam. O cavaleiro não conseguia se mexer e, desesperado, perguntava o que estava acontecendo. O inimigo então revela: "Essas são as borboletas do mundo dos mortos, as fadas. Elas vão levar você até o Yomotsu Hirasaka, o buraco da morte. Já pode ir agora."
Tema grita de dor, e então um grande cosmo envolto pelas fadas faz o cavaleiro desaparecer. Vemos Odisseu de Ofilco nas escadarias das 12 casas, no santuário de Atena. Ele fica surpreso ao sentir aquele cosmo, e com o santuário em ruínas, o cavaleiro fica preocupado com Tema. A alma de Asclépio começa a rir, dizendo que o tal Tema foi jogado no mundo dos mortos. Você estava tentando usar aquele moleque para tentar salvar Atena. Foi inútil, Odisseu. Nesse instante, Odisseu de Ofilco utiliza o seu poder telepático para se comunicar com Deftol de Câncer. Ele dizia: acorde, Deftol. De repente vemos os caixões na casa de Câncer e o ataúde no centro se abre. Lá dentro vemos o cavaleiro que protege aquela casa. Deftol estava dormindo, porém de repente ele acorda, perguntando quem estaria chamando o seu nome tão docilmente. Não deveriam atrapalhar os sonhos de uma donzela. Deftol se perguntava se Odisseu estaria o chamando novamente. O Cavaleiro de Ouro estava curioso com o que estaria acontecendo. Porém, de repente, Deftol pressente algo. Ele dizia: espera aí, alguém está prestes a ser jogado no buraco do mundo dos mortos. Mas é alguém que não está morto. Maldito, não fique fazendo as coisas do jeito que quer. Este é o meu território. O Cavaleiro de Câncer havia sentido o cosmo de Tema caindo no Yomotsu Hirasaka. Sendo assim, rapidamente, ele chega até o local e salva o Cavaleiro de Pégaso. Deftol não deixa Tema cair no buraco que leva ao mundo dos mortos. E o Cavaleiro dizia: olha, não me dê problemas de maneira desnecessária. Espera, mas quem é você? O Cavaleiro de Ouro se surpreende ao ver que aquela pessoa na sua frente era Tema de Pégaso. O Cavaleiro de Bronze pergunta para Deftol aonde eles estariam. Furioso, o Cavaleiro de Ouro dizia: como assim, onde você está? Você me enganou muito bem naquela hora, não foi? Se prepara que eu vou te dar bastante carinho agora. O Cavaleiro de Ouro se prepara para dar uns bons socos em Tema, porém o Pégaso pede para ele esperar. E então explica toda a história sobre Atena, o espectro de Papillon, Odisseus e tudo mais. Deftol de Câncer então observa as fadas do mundo dos mortos, rodeando toda a fronteira do Yomotsu. O Cavaleiro de Ouro fica surpreso ao ouvir a história de Pégaso, e Tema diz que o inimigo que ele lutou era extremamente poderoso. Eu que sou um Cavaleiro de Bronze não consigo ser rival para ele. Ao ouvir aquelas palavras, Deftol se enfurece e acerta um tapa no rosto de Tema. Ele chama o garoto de idiota e diz: você pretende reduzir a nada os desejos após a morte do Suikyo? Você deve ter aprendido algo assim com Suikyo. Um cavaleiro deve aumentar o seu cosmo e lutar. Se você fizer isso, não vai perder para nenhum inimigo que seja forte. Tema fica surpreso com as palavras de Deftol. E o Cavaleiro de Ouro continuava: vá e volte de uma vez. Volte e salve Atena. Estou sendo um pouco duro com você, mas nessa situação eu não tenho escolha. Não sei se vai dar certo ou não, mas preciso que você se prepare para alguns machucados. Tema assustado pergunta o que Deftol queria dizer com isso, e o Cavaleiro de Ouro fala para o Pégaso ficar quieto, e então começa a dizer algumas palavras estranhas. Dabadaba xabá, daba xabá, dabadá. Vou ir daqui para o mundo humano. De repente o clima daquele lugar fica sinistro. Aquela era a técnica secreta mais poderosa do signo de Câncer. Xabadabadá. Tema então é lançado com toda a força para o mundo humano, saindo assim entre a fronteira da Terra e o mundo dos mortos. Deftol torcia para que seu amigo não perdesse a batalha. Se você lutar elevando o seu cosmo ao nível máximo, certamente vai vencer. De repente o cavaleiro se enfurece com aquelas borboletas do submundo cercando e diz: nojentas, até quando vão ficar ao meu redor? Não vão seguir ele nunca mais. Mas que saco! Com apenas um golpe, o Cavaleiro de Ouro acerta todas as fadas ao seu redor, destruindo assim as vigilantes de Hades. De repente o Cavaleiro Dourado cai de joelhos. Ele começa a ficar com um pouco de sono e diz: parece que o despertar de Odisseu está se desfazendo. Vou cair no sono novamente. Tema vai ficar bem com certeza. Com certeza ele salvará Atena. Em Florença vemos as fadas, as borboletas do mundo dos mortos que rodeavam o leito de Sasha, a deusa Atena daquela era.
Será que Sasha também será guiada ao mundo dos mortos pelas mãos de Papillon? Vemos que o enxame de fadas erguem a cama da deusa Atena, que começa a flutuar. Elas estavam sendo controladas por Papillon, que dizia: minhas borboletas do mundo dos mortos, levem Atena até a jogarem no buraco do Yomotsu Hirasaka, no mundo dos mortos, assim como Pégaso. Esse é o mutirão das fadas. Porém, antes que Julieta de Papillon pudesse concluir os seus planos, ele é atingido por um golpe do Cavaleiro de Pégaso Tema. O jovem aparece de repente e acerta Julieta com um chute feroz. O espectro se surpreende e chama Tema de maldito. O Cavaleiro de Pégaso então rapidamente segura a cama de Sasha com apenas uma mão. Ele dizia: não vou deixar você levar a Sasha para lugar nenhum, desapareçam. Com sua outra mão, o Cavaleiro de Bronze dispara um ataque que atinge as fadas. As borboletas do mundo dos mortos são destruídas facilmente e Tema coloca novamente o leito de Atena no chão em segurança. Ele olha preocupado para sua amiga Sasha e diz: ainda bem que eu cheguei a tempo. Desculpe-me pelo meu atraso, Sasha. Papillon se levanta novamente e pergunta por que o Cavaleiro de Pégaso retornou. Tema, furioso, se vira e diz: não é óbvio, eu voltei para te derrotar. Papillon pergunta se ele ainda não entendeu. Você não consegue me alcançar. O espectro, porém, se surpreende mais uma vez. A velocidade do Cavaleiro de Pégaso havia aumentado. Tema apareceu bem atrás dele. Mais uma vez, o espectro é atingido por um golpe do Cavaleiro. Dessa vez, um poderoso soco de Tema. Porém, antes que possa reagir, Papillon é pego em uma sequência de golpes do Cavaleiro de Pégaso. Sem saber o que fazer, Papillon dizia: mas o que está acontecendo? Os movimentos do Pégaso estão totalmente diferentes. Papillon estava ferido, porém consegue se afastar do Cavaleiro. Ele então percebe algo diferente em Tema e diz: o cosmo que ele emana, o cosmo dele, está queimando com uma diferença gritante de agora a pouco. Tema então se pronuncia: mestre Suikyo, eu estava perto de ficar desencorajado, como dito pelo Deftou. Eu me recordo claramente agora. Para se tornar realmente forte, você deve ultrapassar o ser humano. Tema, se supere e fique realmente forte. Você nasceu sob as estrelas de Pégaso para proteger algo muito precioso. Não se esqueça disso, Tema. Essas eram as palavras e lembranças que vinham na mente de Tema de Pégaso. Com seu cosmo elevado, ele ataca Julieta de Papillon mais uma vez. Tema acerta um soco em seu adversário, e enquanto acertava o inimigo, as palavras de seu mestre Suikyo inundavam a sua mente. Ele dizia: isso mesmo, Tema, eleve o seu cosmo até o nível máximo. Se você fizer isso, nunca perderá para nenhum inimigo forte. Não importa o quanto seja difícil ou então doloroso, você deve persistir. Lute até o fim, Tema. O Cavaleiro de Pégaso se prepara para dar o golpe final em Papillon. Ele dizia: morra de uma vez, Papillon. Porém, no último instante, o espectro segura o punho do Pégaso. Tema fica surpreso e Julieta dizia: você ficou desesperado e elevou o seu cosmo. Mas no final das contas, ainda é um Cavaleiro de Bronze. O seu limite é esse. Agora que eu peguei você, não é inimigo para um espectro. Vou esmagar o seu punho, nunca mais vai poder usá-lo novamente, tome isso. Tema começa a gritar de dor, porém de repente uma luz intensa é emanada de seu punho. Aquele cosmo queima a mão de Papillon, que rapidamente solta o Cavaleiro de Pégaso. Ele então se perguntava: mas o que é esse cosmo que está sendo liberado agora do punho de Tema? Impossível, esse é o cosmo de um deus. Tema também estava surpreso. Aquele cosmo sendo emanado de seu punho vinha da pulseira de flores que ele ganhou de Sasha no passado. Papillon então se surpreende. Havia um cosmo sendo liberado do pulso esquerdo da Sasha também. Esse cosmo divino que foi liberado estava se ligando ao de Tema. As pulseiras de flores estavam conectadas e Tema dizia: Sasha, essa é a pulseira de flores daquele tempo de quando éramos crianças. Não são somente essas duas pulseiras que estão se conectando. Eu consigo sentir mais uma. Isso é
Nesse momento somos levados até o castelo de Hades na Terra. No quarto principal do castelo, vemos o leito do receptáculo de Hades. Alone estava deitado naquela cama e suava frio. Pandora se aproximava dizendo que trouxe um chá de ervas. Se você tomar o chá, irá se livrar do cansaço. Porém, Pandora de repente fica surpresa e diz: Senhor Hades, o que aconteceu? Senhor Hades? De repente, Alone responde: o meu pulso esquerdo está quente. Pandora não entende muito bem. Seu pulso esquerdo não tem nada de errado com ele, mas de repente Pandora percebe algo. Um cosmo que estava sendo emanado do pulso de Alone. Aquela era uma corrente de flores. Pandora se perguntava quando aquela pulseira de flores foi parar no pulso do Senhor Hades. Enquanto isso, em Florença, Tema olhava para Sasha, que chama o nome do cavaleiro. Surpreso, o Pégaso dizia: Sasha, isso são os laços. O laço entre nós três, de quando nós éramos jovens, ainda não desapareceu. Nesse instante ele se lembra das palavras de Sasha que disse: essa pulseira é eterna, mesmo que murche e que desapareça, certamente vai proteger nós três eternamente. Isso é algo que nem mesmo um Deus pode romper, porque é uma corrente de flores. Tema então dizia: é como a Sasha disse quando éramos crianças, mesmo que a corrente de flores desapareça completamente, ainda vai nos proteger. Sasha, eu também vou manter a minha promessa. Vou proteger você até o fim. Tema começa a emanar um cosmo poderoso e Papillon dizia: por causa do aparecimento da corrente de flores, o cosmo do Tema aumentou ainda mais. Eu não acredito. Papillon parte para o ataque, porém de repente o Cavaleiro de Pégaso abre suas asas e dispara um golpe. Tome isso, Papillon, agora é o seu fim, o Meteoro de Pégaso. Tema dispara os Meteoros de Pégaso que atingem Papillon em cheio. O espectro é jogado ao chão e Tema dizia: eu consegui, eu derrotei Papillon. Papillon tenta se levantar e sem forças dizia: Tema, você pensa que com isso ganhou? Vai ser enviado um espectro mais poderoso em seguida, provavelmente o último dos 3 juízes do inferno. No fim, você não vai conseguir proteger Athena. Papillon chega ao seu fim e cai pela última vez perante o Cavaleiro de Pégaso. Tema cansado repousa nos pés da cama onde Sasha estava. O Cavaleiro de Bronze dizia: não se preocupe, Sasha, eu vou ficar aqui até você despertar. Não importa a força do inimigo que venha, eu vou te proteger até o fim. Esse era o juramento de Tema, nascido de seus vínculos com Sasha. Nas escadarias das 12 casas, vemos o 13º Cavaleiro de Ouro, Odisseu, que progride para a casa de Escorpião. Porém, na sua frente, no meio do caminho, ele encontra o Cavaleiro de Libra Doco, que estava caído. Odisseus chama por seu nome e ordena que o Cavaleiro de Ouro desperte. Doco então recobra a consciência. À sua frente estava Odisseus e atrás um grande desfiladeiro, uma anomalia no espaço-tempo. Doco então dizia: Odisseus, isso é um sonho? Porque você que já morreu agora está aqui. Como eu pensava, tem relação com o despertar da casa de Ofilcos. Odisseus então responde: Doco, mesmo que eu lhe conte algo tão difícil assim, você não entenderia. No entanto, vendo você vestir essa armadura, vejo que conseguiu se tornar o Cavaleiro de Ouro de Libra. Doco responde que sim e agradece a ajuda de Odisseus. Porém, o Serpentário dizia: nesse caso, por que você está neste lugar? Por que não está protegendo a casa de Libra como deveria? Doco então responde: Odisseus, eu estava indo cortar a cabeça de Athena. Odisseus pergunta se o Libriano iria mesmo fazer isso, e Doco responde que herdou a missão de seu amigo Suikyo. Odisseus queria saber o que Suikyo disse para Doco. O Libriano revela que ele não falou nada, mas mesmo sem dizer uma palavra, ele atuou totalmente no papel de um traidor até o final. Eu e Xion e Suikyo, nós somos amigos e fomos criados juntos desde crianças. Somos como irmãos. Por isso eu entendo a voz dele, a voz que o seu coração falou, as lágrimas de sangue que ele derramou. A razão pela qual Suikyo queria tomar a cabeça de Athena é porque aquela que nasceu aqui no santuário é uma Athena falsa. Não, na verdade ela não é a Athena desta época. Odisseus diz que é isso mesmo e pede para que Doco o escute. Por causa daquela Athena do futuro, a Athena desta época não pode aparecer. Os céus e a terra
tudo será destruído. Doku diz que então é verdade, mas realmente seu faro não o engana. Um cosmo diferente do Odisseu de antigamente está saindo de você. Um cosmo maléfico exala fortemente de seu corpo. Nesse instante vemos que Odisseus estava completamente tomado pela alma de Asclépio e dizia: "Você parece que descobriu. Estou admirado que uma pessoa como você se deu conta." Doku responde que finalmente o inimigo mostrou as asinhas. Asclépio pergunta o que ele iria fazer e o Libriano responde: "O Suikyo queria fazer isso para parar a destruição de todo o universo, mas você quer matar a Athena para controlar o mundo. Pensa que eu vou deixar uma encarnação maléfica dessas tomar a vida de Athena?" Doku rapidamente ataca com um poderoso soco, porém o 13º Cavaleiro de Ouro se esquiva facilmente e diz: "Doku, você demonstrou ser um verdadeiro Cavaleiro de Athena. Eu queria te dar os parabéns, mas você acha que consegue me deter? Você conseguiria me derrotar, sendo que você me deve muito." Doku, porém destemido, dizia: "Se eu não conseguir fazer isso, com que cara irei encarar o Suikyo no outro mundo quando morrer? Vamos, Odisseus, cólera dos 100 dragões." Doku ataca com a cólera dos 100 dragões de Rosan. Nesse momento, Odisseus havia retomado o controle de seu corpo e com o báculo de Serpentário, ele se defende do ataque de Doku. O poder da cólera dos 100 dragões é repelido para o Cavaleiro de Libra, que é atingido por completo. Doku, ferido, cai no chão e Odisseus dizia: "Qualquer ataque seu será inútil. Todos eles vão se refletir contra você." Doku se levantava e revela que é como pensava: esse poder não é pouca coisa. Atirar um golpe em você é o mesmo que cuspir para cima. Odisseus diz que se Doku já entendeu, era melhor ele parar agora. "Da próxima vez, você certamente irá morrer." Doku revela que já entendeu, porém rapidamente ele segura Odisseus pelas costas. Eles estavam à beira do precipício e o Cavaleiro de Libra dizia: "Dar tanta importância à minha vida foi um erro. Para derrotar um homem como você, é necessário estar pronto para sacrificar a vida desde o início." Odisseus fica surpreso com as palavras do cavaleiro e de repente Doku revela que os dois morrerão juntos ali mesmo. "Subiremos o mais rápido até as estrelas, até ultrapassar a dimensão. Esse é o último dragão." Doku de Libra utiliza o golpe proibido, o último dragão, para se sacrificar e conseguir deter Asclépio, que possuiu o corpo de seu amigo Odisseus. O 13º Cavaleiro de Ouro, porém, dizia: "Seu idiota, se você morrer aqui, vai fazer o quê? Pretende jogar fora sua promessa para Suikyo?" Doku responde: "Já que eu estou indo para o outro mundo, eu vou me desculpar com Suikyo pessoalmente. Me desculpe, Suikyo." E como uma estrela cadente, os Cavaleiros de Libra e Ofiuco cruzam o céu noturno do santuário, e na entrada da casa de Serpentário, Shiryu sente aquele cosmo ao longe. Shun pergunta o que aconteceu, e o dragão responde: "O cosmo que eu senti agora, o mestre ancião utilizou o último dragão." Shun de Andrômeda fica surpreso. "O último dragão? Não é um golpe proibido?" Shiryu responde que é isso mesmo. O último dragão é uma faca de 2 gumes, onde você é destruído junto de qualquer inimigo, não importando o quão forte seja. Se o mestre ancião utilizou essa técnica, então o mestre pretende morrer. "Por que, meu mestre?" Atravessando as estrelas, vemos Doku e o Cavaleiro de Ofiuco que dizia: "Seu idiota, você pretende destruir as minhas ambições com essa técnica pífia de Libra? Certamente eu não vou deixar, nunca." Naquele instante, mais uma vez, um cosmo poderoso sai do báculo de Asclépio e nesse momento somos levados até o castelo de Hades na Terra. Pandora cuidava de Alone, o corpo humano de Hades. Ele estava acamado e a mulher se perguntava quando foi que a corrente de flores em seu braço desapareceu. O rosto do Senhor Hades também ficou em paz. Mas mesmo que aquela corrente de flores seja aquela que liga os três, sendo Alone, Sasha e Tema desde crianças, não se sabe se um dia ela aparecerá novamente e se tornará um incômodo. Se essa Sasha for realmente Athena, temos que matá-lo o mais rápido possível. Pandora chama pelo espectro de Papillon e se pergunta se ele ainda não retornou de Florença. E de repente uma fada do mundo dos mortos aparece. Pandora pergunta o que teria acontecido com o Papillon. E subitamente vemos a fada morrendo em frente a Pandora. A mulher então entende que Papillon foi derrotado.
Enquanto isso, vemos o báculo de Ofilco caído no chão. Doco e Odisseus também estavam caídos na beira da distorção temporal. A alma de Asclépio então dizia: levante-se, Odisseus, porque você deixou ser atacado pelo último dragão sem nenhuma resistência. Se eu não tivesse tomado uma atitude, você teria virado pó. Maldito, você ainda, até mesmo agora, pretende destruir o seu próprio corpo. Ainda se recusa a se tornar o meu herdeiro. Odisseus naquele momento se levanta e diz: não é isso. A tenacidade de Doco, que estava tentando me derrotar, era muito superior. O cosmo de Doco é algo a se elogiar. Asclépio então diz: que seja, esse cavaleiro ainda está vivo, então dê o golpe final. Odisseus se recusa a dar o golpe final em Doco, que estava desacordado, e diz: não, os 12 cavaleiros de ouro, se os deixarmos vivos, certamente vão ser úteis para você, Asclépio. Isso definitivamente acontecerá quando você controlar este santuário. Asclépio concorda e diz: nesse caso, vamos nos apressar até a próxima casa, Escorpião, porque a casa de Ofilcos é a que está em seguida. Somos levados até a casa de Escorpião. Vemos o cavaleiro de ouro Escarlate desacordado e Odisseus se aproximava dele. O 13º cavaleiro dourado chama por Escarlate e ordena que ele desperte de seu sono. O cavaleiro de Escorpião recobra a consciência e fica surpreso ao ver Odisseus à sua frente. Ele pergunta se o cavaleiro foi mesmo ressuscitado, e Odisseus responde que sim, ressuscitei para matar Atena. Você também virá comigo? Escarlate fica surpreso com aquela resposta. O objetivo da sua ressurreição, então foi esse, Odisseus. O cavaleiro de Ofilco ordena que Escarlate o siga, e o cavaleiro de Escorpião aceita. Ele dizia: o favor que eu recebi de você não é possível medir. Se não fosse você, o meu corpo já teria desaparecido há muito tempo. Por você ter encurtado a própria vida e ter me oferecido seu sangue de ouro, eu pude continuar vivendo. No entanto, você está diferente agora. Você não é o Odisseus. Vemos então o olhar de Asclépio refletido no rosto de Odisseu. E Escarlate dizia: você agora é somente uma entidade maligna que tomou o corpo de Odisseu, e não irei deixar essa entidade maligna matar Atena. Nunca! Odisseu então pergunta: está dizendo que vai se opor? E Escarlate o responde: certamente não deixarei você passar daqui. O cavaleiro de ouro, mesmo estando de joelhos, abre os braços para impedir que Odisseus avance. Odisseus então dizia: você já deve ter entendido que se opondo a mim, você perderá tudo. Escarlate diz estar preparado para isso, e o serpentário falava: todo o sangue de seu corpo foi concedido por mim. Se você se opor a mim, aqui e agora, todo esse sangue dourado irá fluir para fora do seu corpo. Sem nenhuma gota de sangue, seu corpo irá desaparecer. Escarlate diz que irá devolver todo o sangue de Odisseu, e o cavaleiro de Ofilco fala que entendeu. Nesse caso, pode me devolver. Odisseus aponta o báculo de Ofilco para Escarlate. Nesse momento, vemos o sangue jorrando para fora do corpo do cavaleiro de Escorpião. Porém, mesmo assim, Escarlate dizia: eu não deixarei você passar, não importa o que aconteça de qualquer maneira. Observando aquilo, o cavaleiro de ouro então dizia: Escarlate, seu tolo, os vasos do seu corpo foram arrebentados e todo o seu sangue está sendo espirrado para fora. Ainda há tempo, agora desperte, desperte e me obedeça. O olhar de Odisseus já estava completamente dominado por Asclépio, e vendo aquilo, Escarlate dizia: quem vai despertar será você, agulha escarlate e Antares. Escarlate utiliza o ferrão do escorpião em seu dedo para atacar Odisseus com um golpe mais poderoso de sua constelação. Ele acerta o cavaleiro de Ofilco e o intenso cosmo brilha na casa de Escorpião. Descendo as escadarias do santuário, vemos Ikki de Fênix. O cavaleiro estava vindo da estátua de Atena rumo à casa de Ofilco. E quando descia as escadarias, ele sente um cosmo carmesim que surgiu da casa de Escorpião, e que se perguntava se Odisseus já teria chegado tão próximo da casa de Ofilco. Todos os cavaleiros de ouro estavam presos em um sono profundo. Se todos os cavaleiros do santuário estiverem impotentes, somente nós, os cavaleiros de bronze, que viemos do futuro, podemos proteger Atena. Ikki pega a adaga dourada que lhe foi dada pelo grande mestre daquela era, e então diz:
No entanto, essa espada matadora de deuses, será que realmente é para ser usada em Atena? Voltando à casa de Escorpião, vemos que o ferrão do Escorpião nem sequer conseguiu arranhar a primeira camada da armadura de Ofilco. Odisseus dizia: seu tolo, você achou que a agulha escarlate iria funcionar em mim? Isso não me causou nem sequer um arranhão. Porém, de repente, Odisseus recobra sua consciência. Momentaneamente, ele sai do controle de Asclépio e fica surpreso com o estado em que Escarlate se encontrava. O cavaleiro de Escorpião então diz: que bom, mesmo não tendo conseguido derrotá-lo com o impacto da agulha escarlate, eu consegui no fim, por um momento, encontrar o verdadeiro Odisseus. Odisseu, foi como você me ensinou. Mesmo estando impotente, eu tentei proteger Atena até o fim. Mesmo que desapareça assim, não tenho nenhum arrependimento. Odisseus, por favor, salve a vida de Atena. Enquanto dizia essas palavras, o corpo de Escarlate começa a desaparecer até não sobrar mais nada. Odisseus fica chocado ao ver aquela cena e diz: Escarlate, é como eu pensava, você era um verdadeiro cavaleiro de Atena. Nesse instante, a armadura de Escorpião volta à sua forma original e Odisseus dizia: a armadura de Escorpião se juntou e ainda tenta continuar no meu caminho. Escarlate, eu recebi totalmente os seus sentimentos. De repente, a alma de Asclépio se manifesta dizendo: agora já chega. Odisseus, bom trabalho até aqui. Você também irá desaparecer em breve. O cavaleiro de Ofilco fica surpreso e de repente seu corpo começa a ser tomado por Asclépio. Odisseus estava sendo possuído definitivamente e seus olhos estavam mudando para olhos verdes de serpente. E tomando o controle daquele corpo, Asclépio dizia: adeus, Odisseus, agora sua alma foi aniquilada. Agora esse corpo é completamente meu. Com o báculo de Ofilco, Asclépio atinge a armadura de Escorpião à sua frente e então dizia: se afaste e não bloqueie o meu caminho. A armadura se desmonta e as peças caem pelo chão da casa de Escorpião. Asclépio falava: isso mesmo, agora já não tem ninguém que possa me impedir. Todo o santuário se encontra adormecido. Não há nada que possa me opor resistência. Agora entrarei na minha casa de Ofilcos, assassinarei Atena e governarei a terra. Agora chegou o momento de que eu, Asclépios, me converta em um deus. Vemos o santuário caindo em ruínas. A distorção temporal naquele local estava cada vez mais forte. O santuário de Atena estremece. E vemos entre as 13 casas zodiacais uma que brilha intensamente, sendo essa a lendária casa de Ofilco. Todos agora se reúnem na casa de Ofilco. Asclépio finalmente sobe as escadarias de sua casa zodiacal mitológica. Ele dizia: ó, essa é a minha casa de Ofilco, finalmente retornei. Antigamente eu sofria com doenças e dores, mas mesmo assim salvava todos os humanos. Atena, porém, apesar de todas as coisas, me baniu e me jogou no buraco do mundo dos mortos. Ela até mesmo utilizou a 13ª casa zodiacal, a minha casa de Ofilco. Até mesmo a minha própria existência foi apagada. Isso é imperdoável. Atena, é a hora de eu me vingar do que aconteceu na era mitológica. No centro da casa de Ofilco, vemos Atena que estava se recuperando dentro do casulo dourado. Em volta dela, temos 3 cavaleiros de bronze, sendo Shiryu, Shun e Yoga, que dizia: o Odisseus ainda não chegou. Mesmo que Atena mal esteja se mantendo viva dentro desse ovo, ela tem que ser desintoxicada logo. E o tempo limite do relógio estelar também está se aproximando. Shiryu diz que isso é verdade, dessa forma eles não conseguirão voltar para o futuro. Além disso, não conseguimos salvar a vida de Seiya, e nós atravessamos o tempo e espaço para destruir a maldição da espada de Hades. No entanto, não temos escolha, a não ser esperar por Odisseus. Os Cavaleiros de Ouro disseram que Odisseus é um médico incrível. Ele sacrificaria o próprio corpo para salvar as pessoas doentes e machucadas. Não podemos fazer nada, a não ser confiar em Odisseus nesse momento. Yoga diz que sim, certamente Odisseus irá salvar Atena. Nesse momento, Asclépio chega até o local e diz: haha, que boas pessoas, parecem insetos. Shun, Shiryu e Yoga se assustam com aquela presença maligna que acabou de chegar à casa de Ofilco. Eles se perguntam se aquele cavaleiro de ouro realmente seria Odisseus. Vemos o olhar de serpente de Asclépio, que sorrindo dizia:
É uma pena, mas Odisseu não existe mais, porque eu, Asclépio, o possuí completamente. Shiryu, Yoga e Shun não conseguiam acreditar nessas palavras e perguntam: o que você disse? Asclépio possuiu Odisseus. O que isso significa? O que está acontecendo? Asclépio ordena que os Cavaleiros de Bronze saiam de seu caminho. Ele está ali para dar o golpe final em Atena. Shiryu, Shun e Yoga ficam furiosos. Jamais deixaremos que isso aconteça. Não vamos deixar você encostar um dedo em Atena. Asclépio os chama de insetos e ordena que desapareçam. Utilizando o báculo de Serpentário, o Cavaleiro de Ouro consegue acertar os 3 Cavaleiros de Bronze e jogá-los ao chão. Asclépio dizia: a benevolência de Odisseus, que era como algemas para mim, já não existe mais. Não tenho mais hesitação nenhuma em matar insetos como vocês. Após derrotar os Cavaleiros de Bronze, Asclépio finalmente fica frente à deusa Atena Saori. Como sabemos, Atena foi enviada para o século XVIII por Cronos, porém ela foi transformada em um bebê e após recuperar parte de seus poderes, Atena cresceu, porém ainda tinha o corpo de uma criança. E após ser picada por uma serpente que continha o veneno de Samael, Atena ficou doente e foi levada por Yoga até a casa de Ofilco para encontrar uma maneira de se curar. Eles esperavam que Odisseus de Ofilco, o cavaleiro ressuscitado, pudesse curar Atena, porém Asclépio tomou o corpo do cavaleiro e seu único desejo é matá-la. Olhando a Deus à sua frente, ele dizia: essa é a Atena que veio do futuro. Eu tenho que te agradecer. Por causa dessa menina, o tempo e o espaço estão distorcidos, e o céu e a terra estão em caos. E por isso eu consegui retornar da prisão do Tártaro. A Atena não tem mais utilidade. A partir de agora, eu que serei o governante deste mundo. Saia daí, Atena. Eu irei romper essa casca. Asclépio se prepara para atacar o ovo dourado, onde Atena se encontra. Shiryu, Shun e Yoga, mesmo caídos ao chão e sem conseguirem se mover, pedem para que o Cavaleiro de Ouro espere. Porém, sem pensar 2 vezes, Asclépio ataca com seu báculo dourado. Ele quebra a casca do ovo que protegia a deusa Atena. Rapidamente, o ovo dourado é destruído e se torna 1000 pedaços. Shun, Shiryu e Yoga ficam desesperados. Eles gritam por Saori e por Atena. A pequena deusa então é jogada ao chão da casa de Ofilco. E vendo aquilo, Yoga dizia: maldição, agora o veneno de Samael vai circular por todo o seu corpo. Shiryu falava: a Saori vai acabar morrendo. E Shun diz: nós temos que fazer alguma coisa. Asclépio fica frente à deusa indefesa e falava: é verdade que se eu a deixar assim, só terá mais pouco tempo de vida, mas não vou esperar nem mais um momento. Asclépio aponta o báculo de Serpentário para a deusa e diz: Atena, se prepare para morrer. Assim todo este mundo se tornará meu. Eu me tornarei um deus. Asclépio ergue seu báculo para dar o golpe final na deusa Atena. Porém, de repente, alguém chega até ali. Esse homem impede Asclépio, dizendo para que ele espere. Os 3 cavaleiros de bronze presentes ficam surpresos. Aquele quem chegou do outro lado das chamas é a ave imortal, é Ike de Fênix. Ike finalmente chega até a casa de Ofilco. Até mesmo Asclépio fica surpreso e diz: você é Ike. Shun diz que sabia que seu irmão viria, e Asclépio perguntava: Ike, você não está um pouco atrasado? Quase que eu roubei a sua missão. Vamos lá, Ike, mate Atena com as suas próprias mãos. Os cavaleiros de bronze não entendem o que estava acontecendo. Shun, Shiryu e Yoga ficam surpresos com essa situação. Eles perguntam o que o 13º Cavaleiro de Ouro estaria dizendo. E Ike, que possui a espada matadora de deuses, fica frente à deusa Atena. Shun, Shiryu e Yoga estão caídos no chão após serem derrotados pelo poder do 13º Cavaleiro Dourado. Ike de Fênix chega até o local e recebe a ordem para que mate Atena. A deusa Atena, Saori Kido, está em uma forma mais jovem e por ter sido infectada com o veneno de Samael, estava completamente inconsciente. Ike fica diante da deusa e atrás dele Asclépio dizia: mate logo Ike, mate Atena. Shun, Shiryu e Yoga não acreditam que Ike seria capaz de fazer isso.
e Asclépio perguntava: o que foi, Ikki? Vai ficar com medo agora, no último momento? Você não havia prometido para Odisseus que iria tomar a cabeça de Atena? Ikki responde que isso é verdade, mas eu sou um cavaleiro. Mesmo se os céus e a terra virassem de cabeça para baixo, é algo que não consigo fazer. Asclépio então pergunta se o cavaleiro de Fênix irá negar. Ikki responde que sua vida será a compensação. Depois de eu derrotar você, Asclépio aponta seu báculo para o Fênix e diz: não me faça rir, eu já sou um deus nesse momento. Como se um humano como você pudesse matar um deus. Já que você não vai cumprir a sua missão, eu pessoalmente vou matar Atena. Saia do meu caminho. Ikki é golpeado pelo maligno 13º Cavaleiro de Ouro, e o Cavaleiro de Fênix é arremessado até uma das paredes da casa de Ofilco. Asclépio então aponta seu báculo para Atena, que está caída no chão. Shun fica preocupado com seu irmão, porém agora ele deveria proteger Atena. Utilizando as correntes de Andrômeda, o Cavaleiro de Bronze segura o báculo de Asclépio, impedindo que o inimigo ferisse a jovem deusa. Porém, Asclépio diz que a corrente de Andrômeda não serve para nada, e utilizando sua força, ele puxa a corrente, jogando Shun em um dos pilares da casa de Ofilco. Shun cai no chão, mas dessa vez quem se levantam são os outros dois Cavaleiros de Bronze, sendo esses Shiryu de Dragão e Yoga de Cisne. Eles diziam: Asclépio, não vamos deixar você fazer o que deseja. Tome isso, pó de diamante e dragão voador. Os dois cavaleiros atacam Asclépio com suas técnicas, porém elas não fazem efeito contra o Cavaleiro Dourado. O golpe do dragão ou o argelado do cisne nem sequer conseguem arranhar a primeira camada da pele do inimigo. Com apenas um movimento, o maligno Cavaleiro de Ouro da era mitológica faz o seu ataque, atingindo Shiryu e Yoga ao mesmo tempo e os lançando contra o chão. Asclépio dizia: saiam da frente, insetos, os ataques de vocês são todos inúteis diante de mim. Os Cavaleiros de Bronze ao chão não tinham mais forças para conseguirem levantar, e aproveitando essa brecha, o 13º Cavaleiro de Ouro caminha mais uma vez até Atena. Mas quando se prepara para matá-la, Asclépio sente a presença de alguém. Esse é Ikki de Fênix, que novamente se levanta. O serpentário dizia: mas que homem insistente, ainda não entendeu? Ikki diz que existe algo para mostrar para Asclépio. O vilão pergunta o que era, o que Fênix deseja mostrar para ele. Ikki então tira de suas costas uma adaga, a sagrada adaga dourada, que possui o poder de matar um deus. Ele dizia: na verdade eu vim até aqui porque recebi isso do grande mestre. Asclépio fica surpreso ao ver aquela arma nas mãos do Fênix, e até mesmo Shiryu, Yoga e Shun sabiam do que isso se tratava. Não pode ser essa adaga. Ikki responde que é isso mesmo, essa é a espada matadora de deuses que é passada por gerações aqui no santuário, a espada de Chrysos. Ikki segura a adaga dourada, também conhecida como a espada de Chrysos. Como sabemos, essa adaga já se envolveu diversas vezes na história passada dos cavaleiros, sendo a arma que Saga utilizou para tentar matar Atena no passado, e também essa é a adaga que Saori tirou sua própria vida para ir ao submundo de Hades, dando origem também ao sangue de Atena utilizado nas armaduras de bronze por Xion, indo diretamente até o castelo de Hades na Terra. Vemos Pandora que caminhava pelos corredores e dizia: quer dizer que Papillon foi derrotado? Afinal de contas, aquela garota chamada Sasha é sem dúvidas Atena. Não podemos negligenciar isso, devemos tomar providências o mais rápido possível. Nesse momento, um espectro se apresenta diante de Pandora. Esse é um personagem que muitos dos fãs queriam ver na saga Next Dimension. Pandora o reconhece de imediato. Você é um dos 3 juízes do inferno, Chagall de Weaver, a estrela celeste da fúria. Finalmente nos foi revelada a aparência do espectro de Weaver dessa era. Seu nome é Chagall. Pandora diz que ele demorou e o juiz pede desculpas por seu atraso. Agora, no entanto, todos os espectros estão se reunindo, um após o outro, liderados pela espada do Senhor Hades, as 108 estrelas malignas. Pandora diz que entendeu, se é o caso, então o meu exército de Hades está totalmente pronto para a batalha.
No entanto, Chagal, tem algo que eu quero que você faça. Quero que mate Athena. Parece que o único que está protegendo ela é o tal Cavaleiro de Pégaso. Então vai ser algo fácil para você, o espectro de Weaver. Mate Athena imediatamente. Vemos a imagem de tema de Pégaso desacordado aos pés da cama de Sasha, a reencarnação da deusa Athena daquela era. E voltando às 13 casas do Zodíaco no Santuário de Athena, vemos Ikki confrontando o Cavaleiro de Ofiuco que dizia: impossível, a espada de Chrysos, porque você está com isso? Ikki responde que já disse: eu recebi do grande mestre desta era. Ele me disse que como eu vou usar só depende de mim, e eu vou usar essa espada para matar você. E depois disso, então eu mesmo irei morrer. Ikki avança rapidamente com a adaga dourada na mão. Seu único objetivo é matar Asclépio. Os Cavaleiros de Bronze caídos ficam surpresos com essa situação. Ikki pretende se sacrificar para salvar a todos. Shun e os outros pedem para que o Fênix pare, porém Ikki é implacável. Ele diz para Asclépio se preparar e rapidamente acerta um golpe na barriga do Cavaleiro Dourado. Nesse momento, o elmo da armadura de Ofiuco cai no chão. Porém, ao mesmo tempo, o relógio de fogo do santuário se quebra e a areia da ampulheta de Cronos, que contava o tempo que Athena e os outros poderiam ficar no passado, também se acaba. No momento do golpe resolutivo de Ikki, um estranho evento acontece. Somos levados até a casa de Sagitário. O santuário estremece e a casa de Sagitário estava em ruínas. Vemos Gestalt, o cavaleiro de ouro de Sagitário daquela época. Ele estava desacordado, caído no chão de sua casa zodiacal. De repente, a armadura de ouro sai do cavaleiro. Nesse instante, a armadura dourada se junta em sua forma de object, formando assim a silhueta do centauro alado, que utiliza o seu arco. A armadura então, como uma estrela cadente, sai da casa de Sagitário e percorre os céus. Enquanto isso, o Cavaleiro de Bronze de Fênix ataca Asclépio com a adaga dourada. Ikki pensa ter atingido o Cavaleiro de Ouro, porém Shun, Shiryu e Yoga percebem que Asclépio havia desaparecido. Ikki fica surpreso e de repente o Cavaleiro de Ofiuco aparece atrás do Fênix e diz: onde você está mirando? Teve tanto trabalho para me acertar com a espada matadora de deuses e no fim não conseguiu nada. Ikki tenta atacar novamente o inimigo, porém de repente o Cavaleiro de Ofiuco começa a se distorcer. Ikki fica surpreso e a adaga dourada sai voando de sua mão. A adaga de Chrysos cai ao lado da cabeça de Athena, que estava desacordada, caída no chão. Yoga, Shun e Shiryu ficam extremamente preocupados e gritam por Athena. Mas felizmente a adaga dourada não a atingiu fatalmente. O fio do instrumento cortante passa ao lado da cabeça de Athena, desferindo um corte no rosto da deusa, fazendo com que seu sangue escorra por sua face. Ikki de Fênix foi atingido pelo cosmo de Asclépio, e então o Cavaleiro de Bronze cai no chão. Asclépio dizia: é inútil, foi impossível até mesmo para os Cavaleiros de Ouro me acertarem. Quem dirá vocês, que são Cavaleiros de Bronze? Agora vamos ver. Asclépio se aproxima de Athena, que estava presa naquele corpo de criança. O Cavaleiro Maligno pega a adaga de Chrysos e diz: que pena, foi por pouco. Se tivesse caído um pouquinho mais perto, teria acertado um ponto vital e me poupado tempo. Asclépio gira a adaga dourada em suas mãos. Ele a segura com firmeza com ambas as mãos e se ajoelha perante a deusa para ter certeza de que acertará a jovem Athena fatalmente. Ele dizia: Athena, agora mesmo eu tomarei a sua vida. Os Cavaleiros de Bronze presentes gritam desesperados, pedindo para que Ofiuco pare com isso, mas seus gritos são em vão. Os Cavaleiros de Bronze, impotentes e feridos, nada podem fazer perante aquela situação. Asclépio então ataca e diz: vejam, essa é a morte de um deus. De repente um clarão se faz dentro da casa de Ofiuco. Aquela luz dourada detém a ação do Cavaleiro Maligno. Asclépio se perguntava o que era aquilo e olhando para cima vê a luz dourada tomando uma forma. Para a surpresa de todos ali presentes, aquela era a sagrada armadura dourada de Escorpião, a armadura que foi utilizada por Escarlate de Escorpião, o último Cavaleiro de Ouro a ser derrotado por Asclépio antes de chegar até a sua casa zodiacal.
Enquanto isso, somos levados até onde a verdadeira Atena daquela era repousa. Essa é Sasha, a amiga de infância de Tema, o cavaleiro de Pégaso que está a protegendo neste momento. Ele até mesmo derrotou o espectro de Papillon e diante dos escombros da casa de Sasha, que havia sido destruída, Tema de Pégaso abre seus olhos e observa alguém surgindo à sua frente. Aquele era o espectro de Wyvern do século XVIII, seu nome é Chagall. Ele se põe em frente a Tema. O imponente juiz do inferno tinha um olhar ameaçador e o cavaleiro de Pégaso pergunta quem seria ele. Chagall, sem dizer uma palavra sequer, segura o cavaleiro de Pégaso com apenas uma mão e o lança para o alto. Tema é arremessado para longe. O juiz do submundo não tinha feito nem sequer esforço para jogar o cavaleiro de Pégaso. Chagall então se aproxima lentamente do leito de Atena. Ele percebe o cosmo divino que a deusa emanava. Ele dizia: "Ah, essa nobreza é uma deusa de verdade, essa é Atena." Tema se levanta e chama o inimigo de maldito. Você deve ser o último dos 3 idiotas ou algo assim que o tal do Papillon estava falando. Não importa quem seja, não vou deixar encostar nenhum dedo na Sasha. Tome isso. Tema ataca com seus meteoros de Pégaso. Seu alvo é Chagall, o espectro de Wyvern. Provavelmente esse é o espectro mais poderoso de Hades que ainda está vivo nesta era. Chagall nem sequer se vira e se defende dos golpes de Tema com apenas um dedo. Com esse dedo, ele foi capaz de impedir que os meteoros de Pégaso atingissem e também consegue acertar Tema com um poderoso cosmo. Tema cai mais uma vez e se perguntava: mas que força, não é do mesmo nível de Papillon. Chagall dizia: vou retornar ao castelo de Hades com ela e aguardar as instruções da senhora Pandora. Chagall então sente que o cavaleiro de Pégaso se levantou mais uma vez. Tema então dizia: eu já te disse, não vou deixar tocar nenhum dedo nela. Chagall olha para trás e reconhece que aquele moleque é insistente. Seria imaturo levar a sério um inseto como você, mas se quer continuar, não vou mais me importar. Tema pergunta o que o Wyvern pensa em fazer e assim ataca mais uma vez. Chagall responde: receba isso, o castigo do submundo, a destruição máxima. Wyvern ataca com toda a sua fúria, atingindo Tema violentamente. O cavaleiro de Pégaso tem sua armadura destruída ainda mais. Tema grita de dor e é arremessado para o alto mais uma vez. Ao cair, o cavaleiro diz que precisa proteger Sasha, porém Tema não tem mais forças para agir, e Chagall segura a deusa Atena do século XVIII em suas mãos para levá-la até Pandora. Voltando à casa de Ofiuco, vemos a armadura de Escorpião flutuando. Todos ali estavam surpresos. Asclépio não conseguia acreditar que a armadura de Escorpião estava ali, o impedindo de matar a Atena vinda do futuro. O cavaleiro então se levanta e diz: ah, e pensar que a armadura de ouro saiu de onde o Escarlate estava e veio voando até aqui. O que isso significa? Nesse instante, os cavaleiros de bronze percebem algo que o cavaleiro de Ofiuco ainda não percebeu. Eles diziam: não, você está errado. Não é apenas a armadura de Escorpião que está aqui. De repente, várias estrelas cadentes entram na casa de Ofiuco. Elas começam a tomar forma enquanto flutuam. Aquelas eram as 12 armaduras douradas que se reúnem perante a deusa Atena. Todas as armaduras de ouro estavam ali na casa de Ofiuco para proteger Atena de Asclépio. As sagradas armaduras douradas são fiéis à sua deusa. Mesmo um cavaleiro corrompido ao mal não pode sobrepor a sua vontade maléfica sobre as armaduras de ouro que lutam pela justiça. Essa cena nos lembra muito o que aconteceu na fase Elísios de Hades, onde as armaduras de ouro foram guiadas por Poseidon, atravessando a hiperdimensão para ajudar os cavaleiros de bronze. Porém aqui até então, elas aparecem por vontade própria para proteger a sua deusa. Gostaram da história? Comentei para eu saber e, é claro, não percam o próximo capítulo de Next Dimension aqui no canal. E muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?